A tecnologia como instrumento de inclusão social. Esta é a ideia do Comitê de Democratização da Informática em Santa Catarina, CPDI, que desenvolve diversos projetos para criar oportunidades e descobertas nesta área. Crianças e adolescentes também são beneficiadas. Vamos conhecer como funciona o comitê aqui no programa Rede de Inclusão, que já está no ar. E eu recebo hoje, aqui no nosso estúdio, Heitor Blum, diretor executivo do Comitê para a Democratização de Informática de Santa Catarina. Obrigada, seu Heitor, pela presença aqui no programa Rede de Inclusão. E a gente vai falar sobre Florianópolis, que é um polo de tecnologia, e quais são as ferramentas do CPDI para fazer a inclusão desses jovens no mercado de trabalho. O Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina, o CPDI, ele hoje atua no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná. Florianópolis é onde nós temos a maioria dos projetos, então nós conseguimos atender a maior quantidade de pessoas. Essas pessoas são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, social, econômica, que nós procuramos atrair para dar uma oportunidade para que eles possam, na sua vida, encontrar, inclusive, trabalho. E sabemos que Florianópolis se destaca por empresas de base tecnológica, empresas de tecnologia, que precisam de profissionais, de talentos para poder exercer as suas atividades. Então, esse é o nosso foco. Eu diria que é o nosso foco principal em Florianópolis, é preparar jovens para que atendam essas necessidades do mercado de tecnologia. E começa em que idade vocês começam com esse trabalho? Bom, crianças já são preparadas para conhecer a tecnologia. A tecnologia que eu falo é a tecnologia da informática, da internet. Porque elas já nasceram com a tecnologia. Exatamente. Então, dos 7 anos até os 14 anos, eles já são preparados, chegam inclusive a desenvolver aplicativos para o celular, para o smartphone, E tem então esse primeiro contato com a tecnologia que poderá lhes ser útil quando crescerem, quando estiverem um pouco mais de idade, As jovens com 14 até 18 anos já são instigados para aprenderem programação, aprender a lógica de utilizar um computador e produzir, inclusive, jogos. Então, esses jovens acabam o curso apresentando um produto que eles desenvolveram durante o curso e, normalmente, esse produto é voltado para a questão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós procuramos que eles desenvolvam algo da sustentabilidade para o planeta. Então, esse vamos dizer, a nossa metodologia, que é voltada para o cidadão como um todo, E que ele entenda, então, os seus deveres e as suas responsabilidades com a cidade que ele mora, com o país que ele mora, com a comunidade que ele mora, procurando, então, ter essa atenção, para o todo que ele vive. E como é que vocês fazem a seleção das crianças, por exemplo, em escolas? Bom, algumas escolas ou organizações que atendem crianças, por exemplo, e que já são parceiras nossas há algum tempo, apresentamos um determinado projeto quando nós temos uma captação de recursos, nós precisamos ter recursos para poder oferecer isto, e eles se interessam pelo projeto e executam com nossa orientação dentro da sua organização. A instituição. A instituição. Então, naquele local, naquele espaço que tem um laboratório de informática, muitas vezes esse laboratório foi inclusive montado com a ajuda do próprio CPDI. Que nós temos um processo de receber doações de equipamentos que nós recuperamos e colocamos nas instituições, E aí, então, lá se executa, Nós fazemos a preparação dos instrutores que vão atender essas crianças dentro da nossa metodologia. E tem um período?
Como é que funciona o trabalho? Diferentes conteúdos têm tempos diferentes, né? Então, e também como ele é aplicado naquela instituição, no contraturno, o tempo que é dedicado para isso, tá? Mas sempre se adequa à forma com que a organização trabalha. E o horário de aula para as crianças? De 35 horas, de 20 horas, né? O de programação um pouco mais intenso vai a 160 horas. Então, há uma variação então, de conteúdo e tempo para você expor esse conteúdo. E é horário de aula ou um horário extra? Normalmente é contraturno. Tá? Normalmente é contraturno para não atrapalhar a programação que aquela organização tem, aquela escola tem, né? Então, E aí as crianças geralmente carentes ou com, né, alguma vulnerabilidade, como é que funciona isso? De elas conseguirem ir em outro turno? Bom, a maioria, tá? A maioria delas recebe uma quantidade recebe uma quantidade de crianças, tá? Que num período na próprio local, tá? Fazem umas disciplinas que é a formação natural, né, de educação, né? Então elas permanecem na instituição num período que chamamos de contraturno, para ter então esses cursos que a gente oferece em parceria com a organização. E são vários os cursos, né? Quais os cursos específicos? Bom, desde que a gente vem oferecendo esse trabalho a essas pessoas, né? Já começamos com a famosa inclusão digital, que era realmente conhecer o que era um computador e as suas potencialidades. Ali nós temos uma informática básica, né? Com editor de texto, planilhas e tal. Essa fase eu diria que até já passou, né? Então hoje nós temos uma realidade diferente. Nós temos desde crianças já as pessoas usando smartphone, tá? E, por incrível que pareça, independente da sua condição social, todos têm smartphone, tá? Então, nós tivemos que, então, evoluir, né? Porque as crianças passaram a ser imediatistas, né? Não mais querendo um instrutor lá falando, e sim fazendo. Então, nós passamos a desenvolver, né, os cursos em que as pessoas estão fazendo, praticando, se atualizar. produzindo, tá? Estão produzindo alguma coisa, né? E isso é altamente dinâmico, porque elas trabalham em equipe, né? Elas aprendem a fazer um desenho, por exemplo, de como vai ser o seu aplicativo, né? E tem que pesquisar. Então, para você escolhe um determinado tema para um aplicativo. Então você tem que ir na internet pesquisar e preparar o conteúdo que você vai apresentar no seu aplicativo. Então, essas atividades são muito dinâmicas e tem que ser assim porque esse público hoje é muito rápido e quer ação. Tá? Já vieram com um chipzinho assim. Exatamente, nesse sentido. Tá. E aí, quem tiver interesse, quem não conhece ainda o programa, como é que faz para entrar em contato com vocês? Bom, nós temos o site, né, que é uma forma de você conhecer aquilo que nós podemos oferecer. As pessoas podem ir até vocês, ou também, vocês que divulgam? Então, o nosso site, né, é o cpdi.org.br, né? E precisa estar vinculado a alguma instituição? A criança precisa estar estudando ou, de repente, nem está numa escola e tal, mas quer participar do programa? Tem também? Bom, preferencialmente, a pessoa tem que estar cursando uma escola pública. Ah, sim. Tá? Isso aí é fundamental. Que ela tem que ter um mínimo de conhecimentos, né, para poder acompanhar aquelas atividades que a gente vai propor. Tá? Então, é importante que cada curso está adequado a um determinado pré-requisito de educação. Tá? Então, assim sendo, a pessoa tem condições de acompanhar. Já tem quanto tempo o programa?
Nós iniciamos esse trabalho em Santa Catarina em 2001. Então, completamos agora esse ano 18 anos. 18 anos. Já atendemos e já podemos proporcionar oportunidades para mais de 18 mil pessoas. Tá? E por ano nós atendemos cerca de 1.500 pessoas atualmente. Tá? E como eu falei, isso é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Tá? E a questão do mercado de trabalho, o depois, como é que é a avaliação de vocês? Bom, em diferentes casos, né? Por exemplo, nós temos um programa grande, um projeto grande na área rural, tá? Que tem como objetivo manter o jovem na sua propriedade, não desincentivar o êxodo rural. Sim. Tá? Que as pessoas permaneçam. Então, esse programa ele tem como objetivo mostrar as oportunidades que a área rural pode proporcionar àquele cidadão. Tá? Então, é uma forma de a pessoa ter um trabalho e não se deslocar para uma área, né, que não seja rural e pelejar para conseguir um espaço. Até porque a tecnologia está aí para isso, né? A gente não precisa mais sair do local, o mundo já está nas nossas mãos, assim, exatamente, né? Exatamente. Então, outros, por exemplo, cursos nós tivemos de manutenção e montagem de computadores. Nós formamos mais de 200 técnicos. Nossa. Né, que passaram a trabalhar nas empresas, dando manutenção, ou fazendo freelancer, ou criando uma oficina pequena. Né? Então, são diferentes casos, né, em que as pessoas passam, uma vez que se apropriou desse conhecimento, tá, a poder ter renda a partir daí. Tá? Então, nem sempre é fácil a gente conhecer todos os casos, né? Sim. As pessoas, depois que alçam voos, às vezes a gente não consegue mais se comunicar, mas a gente sabe de casos que as pessoas tiveram sucesso, né? Uns estão fazendo até faculdade, então isso é muito importante. Tá? Ótimo. E agora, para a gente encerrar, é claro que tem dificuldades, né? Qual é a maior dificuldade nesse trabalho todo? Os desafios, digamos. Bom, o Comitê pela Democratização da Informática, né, o CPDI, ele não tem recursos pré-definidos, né, de nenhuma origem. Então é necessário uma captação de recursos para poder oferecer esse trabalho. Tá? Então, esse é o nosso maior desafio. Né? Então, nós estamos atentos a editais que são lançados no mercado, por empresas privadas, pelo governo, né? Atrás de patrocínios, né? Patrocínios que uma empresa entenda que a sua contribuição para o desenvolvimento social, né? É importante. E dessa forma, então, é que a gente consegue executar todos os programas. Então, esse é o grande desafio. Tá? Ok, um desafio em tanto, mas vai dar certo. Seu Heitor, muito obrigado pela presença aqui no programa Rede de Inclusão. Belo trabalho, muito obrigada mesmo. Obrigada a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar, mandando pautas e sugestões para o e-mail que está aqui embaixo na sua tela. Obrigada e até o próximo programa.